Olá, pessoal. Vamos então continuar com o nosso bate-papo, né, da Carta de São Paulo aos Gálatas. E lembrando que é apenas um bate-papo, que não é nada assim, a título de formação. Nossa paróquia vai fazer formação e com o Padre Marcos, online. Então, é realmente apenas um bate-papo para a gente pensar juntos aqui, como irmãos, sobre essa carta que é tão rica. Então, o capítulo 2, né, ele está tratando sobre a unidade da igreja e a liberdade cristã. Eu uso a Bíblia Pastoral, então é exatamente o título desse capítulo na Bíblia Pastoral. E aí, no capítulo 2, o que eu consigo ver é que Paulo está explicando por que ele tem autoridade para puxar a orelha lá da comunidade da Galácia, daquelas pessoas. Ele tá defendendo com unhas e dentes, como eu falei no último encontro, ele tá defendendo com unhas e dentes ele mesmo e a doutrina que ele professa. Ele mesmo no sentido de que ele pode falar mesmo não tendo caminhado com Jesus, junto com os 12, né? E também está defendendo a doutrina que ele professa. E aí nesse capítulo 2, ele está dizendo, olha, eu enfrentei a maior autoridade da igreja, né? Que, segundo ele diz, estava claramente errado. Só que o que eu consigo ver nessa leitura do segundo capítulo não é um desrespeito por parte de Paulo. Não é uma arrogância nem uma prepotência. É uma preocupação. Eu disse isso no encontro anterior. É uma preocupação. Ele tem uma preocupação evangélica, ele tem uma preocupação apostólica, uma força apostólica também para falar tudo que ele fala, para defender tudo que ele defende. E ele nos ensina isso, né? Ele nos ensina, Paulo nos ensina a ser forte, mesmo com doçura, mesmo sendo doce. Eu vejo ele dessa forma, né? Ele tem uma força, mas também tem uma doçura. Então, ainda que tenha um tom, essa carta ela tenha um tom agressivo, há uma doçura por conta dessa preocupação que ele tem, cuidando dos seus irmãos. Então, ele explica isso nesse segundo capítulo. Ele fala, então, que 14 anos depois ele voltou a Jerusalém com Barnabé e levou Tito também. E ele foi lá seguindo uma revelação. Ele expôs o evangelho que ele anuncia aos pagãos, mas expôs de maneira reservada e tudo mais, né? Para aqueles mais notáveis dali e tudo. E na realidade, a preocupação de Paulo eram duas preocupações, né? Na verdade. Então, ele foi para fazer um acordo com Pedro, Tiago e João e também assegurar que os pagãos convertidos não precisassem observar a religião judaica, seguir a lei judaica, né? E aí a viagem, ela de fato, ela resulta, né, em dois pontos importantes, né? Então, as autoridades da igreja, elas reconhecem o evangelho, né? Isso que Paulo prega, e é feito um acordo prático que faz uma delimitação do campo de atuação de Paulo e de Pedro. Então ele diz aqui, a mim fora confiada a evangelização dos não circuncidados e a Pedro fora confiada a evangelização
dos circuncidados, né? Aí ele fala assim, antes disso, ele diz: no que se refere àqueles mais notáveis, pouco me importa o que eles eram então, porque Deus não faz diferença entre as pessoas. E é muito bonito isso. Então eu percebo aqui que tem um olhar um olhar não de prepotência ou de arrogância, mas um olhar de igualdade, um olhar de misericórdia, por que não dizer, né? E aí ele segue então, ele segue então, e lá no capítulo 11, perdão, no capítulo 11 não, e lá no versículo 11 do capítulo 2, ele fala isso, né? Eu enfrentei, no caso Pedro, em público, porque ele estava claramente errado, né? E por que ele estava por que ele estava errado? Porque na verdade ele estava falando uma coisa e agindo de outra, né? Então Paulo ele denuncia a atitude de Pedro. Ele diz que a atitude de Pedro é uma atitude hipócrita, porque ele fala uma coisa e faz outra. Ele diz assim: quando vi que eles não estavam agindo direito conforme a verdade do evangelho, eu disse a Pedro na frente de todos: você é judeu, mas está vivendo como os pagãos, e não como os judeus. Como pode então obrigar os pagãos a viverem como judeus? Né? Ou seja, como é que você pode pedir para o sujeito agir de uma forma se você mesmo não está fazendo? Né? Então, é interessante isso, é muito importante a gente observar que essa atitude de Paulo não é uma atitude de querer passar por cima de Pedro ou qualquer coisa assim. Não, não. É apontar para que ele possa perceber que ele está... né, ele está ali agindo de uma forma que não é de acordo com o que Cristo nos ensina, com o que Cristo ensinou. E aí ele diz, né, nós somos judeus de nascimento e não pagãos pecadores. Sabemos, entretanto, que o homem não se torna justo pelas obras da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. E aí é isso que ele está falando, né? Na realidade, nenhuma força humana e nem mesmo a lei tem o poder de arrancar o homem da situação de pecado. Então, somente o ato de Deus pode realizar isso, né? Conceder a nós o perdão dos pecados gratuitamente, a gente gratuitamente possa ser anistiado. E aí Deus concede isso para nós através de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nossos pecados. Então o que ele quer dizer é que esse perdão ele chega até nós no momento em que nós acreditamos que em Jesus Cristo Deus realiza esse dom. E aí já no finalzinho do capítulo 2 ele fala uma coisa muito bonita. Ele diz: quanto a mim, foi através da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Isso é muito bonito, né? Aí depois ele fala, né, aquela citação que a gente conhece, né? Já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. Né? Então ele está dizendo da importância de nós colocarmos Jesus Cristo no centro das nossas vidas. E que colocando ele de forma genuína no centro das nossas vidas, que nós poderemos viver de acordo com aquilo que a gente fala. Não apenas falar, mas agir. Principalmente agir. Então o que fica para mim nesse capítulo 2 é exatamente essa imagem de Paulo, né? De estar ali defendendo aquilo que ele acredita com unhas e dentes e sem desrespeito, né, com ninguém. Isso é muito importante a gente pensar, porque pode parecer que ele está falando num tom num tom assim aborrecido e tudo mais.
Claro, obviamente, ninguém gosta de ser, de ser criticado, né, com relação àquilo que acredita, que defende. Mas ele tem muita certeza daquilo que ele quer, daquilo que ele escolheu e de quem ele serve, né? Então, e aí é por isso que ele fala com essa força. Mas é uma doçura também, uma força que na verdade, ela deixa claro uma preocupação com a trajetória de fé daquelas pessoas, com uma preocupação de como é que está andando, né, o processo de entendimento, né, acerca da própria fé que aquela comunidade tem. Então, e também da importância da gente, de fato, colocar Jesus Cristo como centro das nossas vidas, né? De colocar Jesus Cristo num lugar da nossa vida em que a gente, antes de ouvir as pessoas, a gente se voltar para o Evangelho, para a leitura do Evangelho, buscar compreender o Evangelho. Não que a gente não vá ouvir as pessoas, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. É importante ouvir, né? É importante prestar atenção nas pessoas que falam de Deus para nós, sobretudo nos sacerdotes, nos bispos, nos padres, em todos. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a gente tem que ouvi-los, mas também a gente tem que se voltar para a Sagrada Escritura. Nessa leitura silenciosa, nessa leitura orante, nesse momento da gente com a palavra de Deus. E esmiuçar e ruminar ela dentro de nós, tentando entender o que Jesus está nos comunicando, né? Do nosso jeito, da nossa maneira. Ah, não entendeu? Procura um sacerdote, procura alguém para te ajudar a entender um pouco mais. A Bíblia Pastoral é ótima porque ela tem essas notinhas de rodapé que ajudam a gente a entender aquilo que está sendo dito na Sagrada Escritura, ajuda a gente a se situar um pouco ali em coisas que normalmente a gente não saberia, né? Então é isso, né? Dessa importância de ter Jesus Cristo no centro das nossas vidas de todas as formas, né? Seja através das pessoas que chegam para falar de Jesus até nós, mas principalmente, sobretudo, encontrando Ele na Sagrada Escritura. Tá bom? Um beijo para vocês e a gente se vê na semana que vem. Tchau!